Boa noite, meus amigos. Vamos aqui a mais uma dica para o exame da ordem, aí, os concurseiros. Vocês me corrijam depois se eu estiver errado em alguma coisa que eu falar com vocês. Eu pesquisei a matéria, fiz os esboços necessários e vamos agora dissertar sobre direito administrativo, a intervenção do Estado na propriedade. Bem, vamos lá, meus amigos. Eu vou fazer esse vídeo daqui em duas partes, basicamente. A primeira vai ser assim um resumo, a segunda vai ser algo mais aprofundado assim. O que eu quero dizer os primeiros minutos vai ser uma forma muito objetiva que eu vou tratar do tema. Já o segundo vai ser uma forma mais detalhada que vocês vão poder acompanhar em casa com código, com a Constituição Federal, enfim, com o seu vadimeco aí, companheiro para todas as horas. Bem, a introdução, meus amigos, que eu posso dar para vocês sobre isso é o seguinte. O Estado ele se preocupa com o bem-estar da sociedade. E para dar andamento e suporte para esse propósito, é necessário que o poder público intervenha para conciliar o que é de interesse do particular em rol da coletividade, garantindo condições de segurança e sobrevivência para todos, criando restrições, inclusive por intermédio de diversas modalidades que são previstas no direito. Enfim, agora eu vou falar das modalidades da intervenção do Estado na propriedade. Vamos falar de servidão administrativa pública. É o ônus real de uso imposto pela administração à propriedade particular para assegurar a realização e conservação de obras e serviços públicos ou de utilidade pública, mediante indenização dos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário. Resumindo, a natureza jurídica é o direito real. Incide sobre o bem imóvel, tem caráter de definitividade. A indenização é prévia e condicionada. Nesse caso, é lógico, só se houver o quê? Prejuízo. Se não houver prejuízo, não tem indenização. Inexistência de autoexecutoriedade. Só se constitui mediante acordo ou sentença judicial. Não pode vir o poder público e tomar a sua propriedade. Vamos falar agora de requisição administrativa. É a utilização coativa de bens ou serviços particulares pelo poder público, por ato de execução imediata e direta da autoridade requisitante, e indenização ulterior para atendimento da necessidade coletiva, urgente e transitória. No artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal, temos: no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. É o direito pessoal da administração, que a servidão é um direito real, né? Se o pressuposto é o perigo público iminente, na servidão inexiste essa exigência, bastando a exigência somente de interesse público. Incide sobre bens móveis, imóveis e serviços, enquanto a servidão só incide sobre bens imóveis. Caracteriza-se pela transitoriedade. A servidão tem caráter de definitividade. A indenização somente devida se houver dano ulterior, quer dizer o quê? Depois. Na servidão, a indenização, embora também condicionada a prejuízo, é prévia. Tombamento. O Estado interfere na propriedade privada para resguardar o patrimônio cultural brasileiro, de ordem histórica, artística, arqueológica, cultural, científica, turística e paisagística. Artigo 216, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz o seguinte: o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. Desapropriação. A transferência compulsória de propriedade particular ou pública de entidade de grau inferior para superior para o poder público ou seus delegados, por utilidade ou necessidade pública, ou ainda por interesse social, mediante justa indenização em dinheiro. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 24. Vocês têm que dar uma
lidinha depois desses artigos, né, meus amigos? Salvo as exceções condicionais de pagamento em títulos de dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal. No caso de área urbana não edificada, subutilizada ou não utilizada, a Constituição Federal, no artigo 182, parágrafo 4, dificilmente vai cair pergunta sobre essa forma da transação. Normalmente, o exame da ordem ele quer saber qual foi o tipo de desapropriação, o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvo os casos previstos nessa Constituição. Os bens que foram desapropriados unam-se ao patrimônio do indivíduo no qual efetuou a desapropriação. Poder público. Que pode ser município, estado e união. Quando a desapropriação ocorre para fins de exploração de terceiros, tem-se a reintegração provisória. Quando você tem desapropriação, tem que ter um motivo prévio. Se por algum motivo, depois que acontece a desapropriação, esse objetivo não é a destinação daquele imóvel não é feita, essa destinação para outra destinação que não foi aquela fundamentada quando foi realizada a desapropriação, você pode ter o seu imóvel, você pode ter a reintegração do seu imóvel, né? Você pode voltar para lá. Vamos falar da limitação administrativa. Toda imposição geral, gratuita, unilateral e de ordem pública, condicionadora do exercício de direitos e de atividades particulares, às exigências do bem-estar social, provém do poder da polícia, da administração e exteriorizam-se sob modalidades entre elas. Positiva, que é o quê? O fazer. Fica obrigado a realizar o que a administração pública impõe. Negativa, o não fazer. Abstar-se do que lhe é vedado. Quer dizer, você não pode fazer. Tá? Bem simples assim. Permissiva, permitir fazer, permitir algo em sua propriedade. Um resuminho novamente. São atos legislativos ou administrativos de caráter geral. Todas as demais formas interventivas decorrem de atos singulares, com indivíduos determinados. Tem caráter de definitividade igual aos das servidões, mas diverso da natureza da requisição e da ocupação temporária. O motivo das limitações administrativas é vinculado a interesses públicos, abstratos nas demais formas interventivas. O modo é sempre a execução de obra e serviço público específico. A ausência de indenização nas outras formas pode ocorrer indenização quando há prejuízo para o proprietário. Vamos falar agora de ocupação temporária e provisória. É a utilização transitória remunerada ou gratuita de bens particulares pelo poder público para execução de obras, serviços ou atividades públicas ou de interesse público. É o que, por exemplo, ocorre normalmente quando a administração necessita de ocupar um terreno privado para fins de depositar equipamentos e materiais com o objetivo futuro de realizar alguma obra pública nas imediações. Seria um canteiro de obra. Vamos lá, resumindo. Cuida-se de direito de caráter não real, que é igual à requisição e diferente da servidão. Só incide sobre a propriedade imóvel. Nesse ponto é igual à servidão, mas se distingue da requisição, que incide sobre bens móveis, imóveis e serviços. Tem caráter de transitoriedade, o mesmo que a requisição. A servidão, ao contrário, tem natureza de permanência. A situação constitutiva da ocupação é a necessidade de realização de obras e serviços públicos normais. Vamos lá, a mesma situação que a servidão, mas diversa da requisição, que exige situação de perigo público iminente. Vocês podem ver que cada um tem os seus requisitos. Ela, às vezes é o mesmo requisito que um ou diferente do outro. A indenização varia de acordo com a modalidade da ocupação temporária. Se for vinculada à desapropriação, haverá dever indenizatório. Se não for, inexistirá, em regra, esse dever, a menos que haja prejuízos para o proprietário. A requisição e a servidão podem ser ou não indenizáveis. Sendo assim, igualam-se nesse aspecto. A ocupação temporária não vincula a desapropriação, mas se diferenciam da primeira modalidade, com desapropriação porque é sempre indenizável. Desapropriação é sempre indenizável. Até mais, meus amigos. Um abraço, dá um like se gostou e compartilhe.